fariseu que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugá-lo com o cabelo da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Podeis sentar, muito obrigado. Queridos, antes de compartilhar esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de fazer o meu agradecimento ao pastor Marcelo, né? Hoje se trata de... obrigado, filho. Hoje se tratando da Santa Ceia, né? Quando nós pensamos em ceia, nós pensamos uma das maiores festas da igreja, né? Porque são duas festas que Jesus ordenou, né? São a ceia e o batismo, né? São festas que nós não podemos perder, a não ser quando há um motivo muito justo, né? As festas do judeu, eles não perdem, né? De jeito nenhum. E isso é muito importante. E o pastor Marcelo, né, hoje ele nos confiou estar aqui com os irmãos para compartilhar um texto, fazer uma reflexão. Isso aqui é muita responsabilidade, né? Quero também agradecer os irmãos, né, que sempre ora pela gente. Sempre quando eu chego aqui eu penso, se Deus não fosse as orações dos irmãos, certamente eu não estaria aqui. Mas os irmãos têm me sustentado o meu ministério, sustentado a minha família com as suas orações. Então, eu quero agradecer de coração, que Deus continue abençoando vocês e continue, né, orando por mim, tá bom? Para que eu possa permanecer de pé na casa do Senhor, né? Queridos, quando nós iniciamos um ano, o pastor Marcelo teve um propósito, né, de todos os textos baseados no seu ensinamento seria a palavra de Jesus, ou uma reação de Jesus, ou uma atitude de Jesus, né? Porque Jesus, vocês sabem que Jesus, ele é o oxigênio da igreja, da Bíblia, né? Se Jesus não existisse, a Bíblia seria um livro comum, ou não? Só para a gente ter uma ideia, né, do nascimento de Jesus até a ressurreição de Jesus, mais de 300 profecias foram cumpridas. Não é brincadeira, Jesus é o centro da Bíblia, ou não? Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: qual é a imagem invisível, a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele foi criado todas as coisas, tanto a que estão no céu, como a que estão na terra. Seja ela visível ou invisível. Seja ela trono, seja principado, seja potestade. Tudo foi feito por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E sem ele, nada se fez. Você pode glorificar a Deus, né? Então, a palavra de Jesus, né, é uma palavra, a palavra que Jesus fala, ninguém pode questionar, né? Embora toda a Bíblia é inspirada, mas nós que somos cristãos, né, é muito importante. Eu achei assim, essa decisão dele muito legal, muito importante. E aqui nós falamos de uma mulher, né? Quando Lucas registra essa mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela, já viu? Nem cita, né?
E ela tem, aliás, a Bíblia chama ela de pecadora. Né? E as pessoas já fizeram muito questionamento com isso. Os estudiosos falam, acham que é isso, que é aquilo. Não, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse título aqui é o mesmo nosso. Todos nós somos pecadores, não? Às vezes nós pensamos, calculando, porque tem pessoas, irmãos, que pensam que pecado é só um determinado tipo de pecado. Ou não? Tem gente que pensa, por exemplo, que existe roubar é pecado. Mas tudo que infringe a lei de Deus, tudo que é contrário, tudo que nós erramos o alvo, é pecado. Tá? E eu, na minha opinião, não sei, nós temos um monte de teólogo aqui, né? Eu acho que, na minha opinião, inferno não tem divisão, ou tem? Aqui fez um pecadinho, né? Tem um ar-condicionado. Que fez pecadão vai ter fogo puro. Não é isso. Na minha opinião. Né? Pecado é pecado. Né? Eu costumo dizer que pecado é igual você chegar e dizer assim, não existe uma mulher meia grávida, existe? A mulher está meia grávida, ou está grávida ou não está. Né? Ou é pecado ou não é. Não é verdade? Então, meus queridos, e esta mulher, né, ela fez uma das maiores adoração do Novo Testamento. Não é? Uma adoradora. Não é? Aliás, falar em mulher, né? Nós estamos no mês da mulher, no dia 8 fizeram uma festa maravilhosa aqui, né? No Dia Internacional das Mulheres, e nós queremos parabenizar, né? Nós soubemos que foi uma bênção, né? E as mulheres hoje, ela está tomando conta, né? Ou não? Deus tem abençoado muito as mulheres, né? Principalmente as mulheres cristãs, né? Com a sua responsabilidade, com a sua fidelidade, com o seu papel, está desempenhando um papel maravilhoso. Não foi à toa, né? Não foi à toa que Salomão, na sua sabedoria, ele disse lá em Provérbios, no capítulo 14 e versículo 1, ele diz que ele não fala a mulher sábia, diz, toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola, com a sua própria mão, o destrói. Olha, irmãos, é uma força, irmão. Meu Deus, chega a espantar a gente ou não. Olha que Salomão, ele diz, olha, toda mulher sábia edifica a casa. Quando ela fala casa, ela está falando, ela edifica o relacionamento. Né? Ela edifica o lar. Não é que ela vai construir uma casa, né? Mas ela edifica. Essa palavra, ela está na mesma palavra do Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, Salomão, que escreveu isso em Provérbio, é o mesmo que escreveu o Salmo 127, e ele está dizendo o seguinte, que a mulher é um instrumento de Deus para edificar um lar. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Vocês podem perceber uma coisa muito interessante no Salmo da Família, o Salmo de número 128. Né? Ali fala, né, do valor da mulher, né, da estabilidade que a mulher dá a um lar. Ele fala que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz será, e tudo te irás bem. O versículo 3, ele diz assim, e a tua mulher é como a árvore frutífera, a roda da sua casa, e seu filho como rebento de oliveira em volta da sua mesa. Olha o que ele está falando. Ele está falando que a mulher, ela vai estar protegendo a casa. Ela está protegendo para quê? Para que o inimigo não entre na casa, para que o inimigo não atrapalhe o relacionamento, para que o inimigo não se apodere dos filhos. Ela está à volta sustentando o relacionamento. Quando eu falo sustentando o relacionamento, irmão, não é financeiramente, não, isso pertence ao homem, tá?
é espiritualmente e emocionalmente. Não é? Olha que ele fala que ela está à volta, né? Protegendo, não é isso? E os filhos como rebento de oliveira em volta da mesa, isto é, a mesa está no centro da casa, e os filhos estão em volta da mesa, sendo alimentados e sustentados por ela, porque quando fala rebento de oliveira, fala de muda de oliveira, ou não? Então essas mudas vão fazer o quê? Crescer e dar muito fruto. Aleluia. E você é responsável, mulher. Você é responsável. Não é? Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: a mulher, ela está preparando a próxima geração para Deus, para frutificar para Deus. Amém? E aqui nós encontramos uma mulher, né? Como eu disse aqui, segundo a Bíblia, pecadora. E um fariseu convida Jesus para comer com ele, para jantar com ele. E o fariseu entrou na casa, e Jesus entrou na casa do fariseu e sentou à mesa. E quando Jesus senta à mesa, a mulher lá toma conhecimento que Jesus estava na casa do fariseu. Quando nós vamos perceber, irmão, o texto, nós vamos ver que o preconceito daquele fariseu jamais aceitaria aquela mulher em sua casa. Jamais. Mas de jeito nenhum ele aceitaria aquela mulher na sua casa. Né? A Bíblia diz que eles eram totalmente preconceituosos. Se você for olhar em Marcos, eles falam que quando uma mulher dessa passava, quando uma pessoa dessa passava, eles pegavam e iam lá e lavavam as mãos. E se passasse a segunda vez, eles lavavam as mãos várias vezes para não se contaminar. Mas a mulher descobriu uma coisa, irmão, que Jesus estava na casa do fariseu. Agora, preste bem atenção numa coisa. Nós não podemos confundir essa mulher com aqueles 3 textos da Bíblia que está em Mateus, capítulo de número 26, versículo 6, que é o jantar em Betânia, né? Marcos, capítulo 14, versículo 3, que é o jantar em Betânia, que é o mesmo, né? E João, capítulo 12, até há poucos dias o pastor Marcelo pregou sobre isso aqui, né? Que trata-se de Maria, de Marta, se trata de Lázaro. Era esse evento foi perto da crucificação, segundo os teólogos, foi quando ele voltou de Jericó, né, e teve esse jantar na casa. Essa não, irmão, essa aqui, se for como os escritores dizem que o capítulo 7 está em ordem cronológica, João Batista estava até vivo ainda, estava preso, mas estava vivo ainda. Né? A gente não sabe quanto tempo, o período, mas você vai ver, a partir do versículo 1, você vai ver a cura do servo do centurião. A partir do versículo 11, você vai ver o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus, o pastor Marcelo pregou um dia desse, e depois vocês vão ver, a partir do versículo 18, vocês vão ver quando João manda dois discípulos falar com Jesus, se ele era mesmo o Messias, e Jesus fez um monte de milagre ali, Jesus fez vários milagres diante deles ali. Então, isso aqui surgiu um grande comentário. Aquela mulher, eu não sei o que ela fazia, uma coisa eu sei, ela estava ouvindo o testemunho daquilo que Jesus fazia, ou não? A Bíblia diz que a fama de Jesus corria em todas as regiões. Não é? E aquela mulher ouvindo, e a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Naturalmente, essa mulher, ela começou a ouvir os testemunhos, ela ali na ação dela, no trabalho dela, no seu dia a dia, ela ouvindo a palavra gerou no coração uma fé, uma convicção, uma certeza, e ela pensou, a hora que eu encontrar esse Jesus, eu vou resolver os meus problemas. Né? E aí o que acontece? Jesus vai na casa do fariseu, e aquela mulher, irmão, ela fez uma coisa que nos ensina muito o que é ser adorador. Por quê?
O que é um adorador na Bíblia? É aquele que honra a Deus, é aquele que ama a Deus e permite que o sentimento de Deus esteja nele. Aleluia. Pastor Marcelo, honrar a Deus. Honrar é quando você dá o melhor para ele ou não. Quando você honra uma pessoa, você quer dar o melhor para ele. Né? Quando você ama uma pessoa, a primeira coisa, você quer obedecer e quer presenteá-lo. Não é isso que acontece ou não? E ela pegou um vaso de alabastro. Ela podia simplesmente dizer assim, eu vou lá, ver como é que é, ver o que vai acontecer, se esse Jesus é assim mesmo. Ela pensou, não, eu não posso ir de mão vazia, porque o adorador não vai buscar, ele vai levar. Se alguém vem na igreja buscar alguma coisa, ele está totalmente enganado. Aleluia, a Bíblia diz que ele quer que os seus adoradores o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Aleluia. Aquela mulher pega um vaso de alabastro, irmão, que não era pouco valor, não. O vaso de alabastro, vocês sabem que era um vaso, né, de um perfume que era feito com mármore polido. Né, e dentro dele tinha um nardo puro, da melhor qualidade. E segundo a Bíblia fala que esse perfume, ele custava 300 dinheiro. 300 dinheiro são 30 dias são 300 dias de trabalho, irmão. Aquela mulher pegou o que era de melhor. Ela falou assim, sabe uma coisa? Está sobrando uma coisinha aqui, eu vou levar. Não, ela pegou o que ela tinha de melhor, sabe para quê? Para adorar a Deus, para louvar a Deus, aleluia. Para presentear a Deus, sabe por quê? Ela reconheceu, irmão, uma coisa, que tudo que ela tinha vinha de Deus. Aleluia. O dinheiro que você tem vem de Deus. A vida que você tem vem de Deus. Aí eu fico pensando, Jesus lá, e aquela mulher pega aquele vaso de alabastro, encaminha para lá, ela não sabia, irmão, quem quer adorar a Deus, não quer saber aonde, em qualquer lugar, em qualquer momento, ela vai procurar a Deus para adorar, para louvar, para glorificar. Né? E ela pega o vaso de alabastro, né, e vai conduzindo até lá. Agora eu quero fazer uma pergunta, o que nós estamos oferecendo para Deus? Eu fiquei, rapaz, domingo, pastor Pedro, eu fui em Campo do Coelho, por causa do mês da mulher, muitas congregações colocaram as irmãs para pregar, muito bem, muito legal isso, e eu falei, vou ficar folgado agora, esse ano, vou ficar folgado. E aí a Roseliane pregou lá. Eu saí de casa, irmão, aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei de olho regalado, pensando, meditando no que foi pregado lá, né? Ela usou o texto de Romanos, capítulo 12, né? Eu quero pôr os irmãos, deixa eu beber água aqui, irmão, a boca secou. Eu rogo para os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele fala. Ele fala assim, olha, eu rogo, pela compaixão. A palavra compaixão aqui quer dizer, eu quero que você sinta Deus na sua vida. Eu quero que você tenha o sentimento de Deus na sua vida. E seja separado, sabe para quê? Para você louvar, glorificar a Deus, não entrando na forma do mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos,
olha, aí estava tudo bem quando ela falou que nós, quando ela disse para nós que Paulo estava falando de sacrifício, né? Santo, nós nos separar para representar Deus, para adorar Deus. Aí quando ela foi para Malaquias, capítulo 1, eu quase caí da cadeira. Quando ela falou do versículo 6, né, capítulo 1, versículo 6, quando ela fala, quando ele fala o seguinte, olha, os filhos honram o pai, e os servos honram o Senhor. E se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou pai, olha Deus falando, irmão. Onde que nós estamos honrando a Deus? E nós honramos a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de andar, ou não? Aí ele fala, e se eu sou o seu Senhor, cadê o meu temor? Sabe o que é a palavra temor? Não é ter medo de Deus. Quando a Bíblia diz assim, não temais, está dizendo não tenha medo. Mas quando fala de temor, fala de reconhecimento que Deus é o Criador de todas as coisas. E que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Está lá no Salmo 24, ou não? Do Senhor é a terra em toda a sua plenitude, o mundo, tudo que nele havia, tudo que nele há. Então, quando nós reconhecemos que nós somos apenas mordomo, a palavra mordomia é a arte de você administrar aquilo que não é teu, é saber que tudo que está na minha mão foi Deus que me deu, aleluia. E porque Deus me deu, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que amá-lo, e tenho que trazer para o meu coração o seu sentimento. E reconhecer que Deus está em todo lugar. Ah, pastor, mas eu estou sozinho em casa. Deus está te vendo. Provérbio, capítulo de número 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando ele fala isso, ele está dizendo a palavra ali, quer dizer, Deus está me vendo. Irmão, os olhos do Senhor estão aqui. Hoje é ceia ou não? Deus está vendo todos nós sentados aqui, mas Ele sabe por que nós sentamos aqui. Ele sabe, Deus, irmão, Ele sabe que nós estamos aqui, como eu sei que todos nós estamos aqui. Agora Ele sabe por que, Evelyn, você saiu de casa hoje. Ele sabe qual foi a intenção. O Salmo de 136, 39, diz o seguinte, Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar e Tu conheces o meu levantar, e de longe Tu conheces os meus pensamentos, aleluia. Irmão, é sério, essa onipresença de Deus e essa onisciência de Deus é sério na nossa vida. Aí o tema dela foi, que culto que nós estamos oferecendo para Deus? Qual? Eu comecei a fazer uma interrogação na minha cabeça. Qual é o culto que eu estou oferecendo para Deus? Será que Deus está aceitando o culto que eu estou oferecendo? Aleluia, porque Deus conhece a minha atenção. Deus não fala assim, João Miranda está em pé lá, eu vi, está em pé. Não, Ele sabe por que eu estou em pé. Pastor Marcelo está sentado ali. Ah, pastor está sentado, também sentado. Mas Deus sabe por que ele sentou ali. Deus está olhando para você agora, está olhando dentro de você, está olhando dentro de mim, e sabe por que estamos aqui. Eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, nós estamos aqui para louvar, engrandecer e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aí ela foi para o versículo 8, irmão. Quando falou dos sacrifícios, o versículo 7 fala que vocês estão colocando no altar pão imundo. Aqui não está acontecendo isso não, tá? O versículo de número 8 fala assim, que traz animal cego para sacrificar, coxo, doente. O que nós estamos
fazendo para Deus, irmão? Essa mulher pegou o melhor. Olha o que eles estavam fazendo, olha o que Malaquias estava dizendo, ó, você está trazendo animal cego. E aí ela usou uma expressão legal, que ela falou assim, tem muitas pessoas que já perderam a visão que é adorar a Deus. Perderam a visão que é a igreja do Senhor. Perderam a visão do você relacionar com Deus. Sentir Deus na sua vida. Né? Por que Davi lá no Salmo 51, versículo 12, ele fala assim, torna-me dar a alegria da salvação. Eu quero sentir a sua salvação. Eu quero sentir o seu poder, eu quero sentir a tua graça. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Coxo, animal coxo, olha que sacrifício. Pegava o pior animal lá, Marco, e levava para Deus o cego. Né? Pegava um animal coxo, né? E aí ela falou que o animal coxo significa quando nós levamos, quando as pessoas que não são equilibradas, não conseguem se equilibrar na casa do Senhor. Um dia está aqui, um dia está ali. Um dia, as pessoas que se envolvem com a vida do outro. Irmãos, chegou a época, chegou a hora. Né? É aquilo que Jesus falou lá no capítulo 4, versículo 23, né, de João, quando ele fala o seguinte, olha, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, e agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aleluia. Adorarão o Pai. De verdade, irmão. Porque é assim que Deus espera que nós adoramos Ele. Adorar em espírito e em verdade. E aí ele conclui dizendo assim, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não podemos mancar na casa de Deus. E quando ela fala doente, né, quando a Bíblia fala doente, pessoas que reclamam, né? Até Paulo, quando fala da Santa Ceia, ele fala que você toma a Santa Ceia e sem ter condição de tomar a ceia, está lá no capítulo 11, versículo 28, me parece, ó, examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não discernindo o que é a igreja. Aí o que ele fala? É por isso que há entre vós muito fraco, doente, e há muitos que dormem. Pessoas que reclamam de tudo, já viu? Reclamam de tudo, tudo. Reclama de tudo que está na igreja. Fala de tudo. Só não vê bênção. Ou não? Vê tudo sobre a vida do outro, sobre a vida do vizinho, sobre o que está acontecendo daquele que está sentado lá na cadeira, sobre tudo que o pastor fala, como ele se veste. Irmão, nós não temos que olhar para isso. Você pega Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, e diz, olhando para quem? Olhando para Jesus. Não, olhando para João Miranda. A palavra, ali tem uma coisa interessante, ali, já viu? Ele usa a palavra Jesus, que é o nome material de Jesus. Né? Ele não falou assim, ó, olhando para Cristo, ou olhando para o Messias, não, ele disse olhando para Jesus, porque Jesus não venceu o mundo com poder, não, irmão. Jesus venceu o mundo com o caráter. Um caráter de adoração. Aleluia. Então nós não temos que olhar para ninguém. Nós não temos que olhar, irmãos, quando nós olhamos para alguém e falamos alguma coisa, nós estamos perdendo tempo na casa do Senhor. O Senhor está procurando adoradores. Interessante que o adorador não procura lugar, né? Hein? Todo mundo sentado na mesa. Aí eu chegava, eu quero sentar na mesa. Olha aqui, eu trouxe um vaso de alabastro. Não. Ela achou um lugar muito importante. Os pés de Jesus. Irmão, uma coisa eu vou te dizer, a hora que você achar o pé de Jesus,
a bênção vai começar a acontecer na sua vida. Aleluia. Interessante que ela chegou lá e você sabe o seguinte, se fosse a mesa igual hoje, ela não conseguia fazer isso, porque se ela fizesse isso, o homem lá, né, o fariseu, ia dar um bico nela, sabia? Sai daí, está perturbando a minha reunião, porque o adorador, irmão, perturba os fariseus ou não? Os adoradores perturbam fariseus. Graças a Deus que não tem fariseu. Né? Porque se tiver, irmão, quem vai levar bico de Jesus é você. Você vê que enquanto Jesus estava ali, podia aproveitar. Olha, irmão, dá vontade de falar uma coisa aqui. Mas que besta esse cara, rapaz. Jesus ali na frente dele, ele orando para a mulher. A mulher adorando, em vez de ele adorar também, você diz, não, estava olhando para a mulher. Olhando para a mulher, não, olhando para o passado da mulher. Porque fariseu adora olhar para o passado dos outros, já viu? O dele ele esquece. Às vezes está vivendo um presente que, olha, é de dar vômito de urubu. Passado terrível, um presente terrível, mas está falando do irmão. Está criticando o irmão, e pecado não é para criticar, pecado, irmão, é para perdoar. Se você não pode ajudar, ora, adore a Deus, porque Deus ouve as suas orações. E a mesa daquela época era da altura de um banco, né? Aí você chegava, botava uma almofada, na casa do Paulo que tem dinheiro, almofada, ou sentava no chão mesmo, né? E botava o tornozelo em cima da mesa, e o pé ficava para trás. A mulher não ligou para, eu quero beijar, eu quero passar o guento na cabeça de Jesus, ou no peito de Jesus. Eu não quero sentar à mesa. Né? Tem tanta gente, irmão, querendo sentar à mesa. Né? Não vê o outro que chegou aqui e falou assim, levei tanto tempo para ser pastor, e agora Marcelo me tira o púlpito. Gosta de um pulheiro, né, irmão? Irmão, isso irrita a gente ou não? Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para adorar a Deus. Não importa onde, não importa quando. Não é? Aparentemente, aquela mulher estava sendo humilhada, chegou lá, quando ela viu os pés de Jesus, naturalmente muito empoeirado, porque o que convidou Jesus não deu água para ele. Hein, pastor Pedro? Tem gente que convida Jesus e não dá banquete, né? Convidou Jesus e não cumpriu o que tinha que cumprir, que era arrumar uma bacia e uma toalha com água, não. Aí a mulher foi lá, quando olhou aquele pé, ela se emocionou e falou, meu Deus, eu estou diante do pé de Jesus, não importa quem está sentado na mesa, não importa quem está conversando com ele, mas eu quero adorar. Aleluia, ela se emocionou e as lágrimas começou a descer e molhar os pés de Jesus, irmãos. Quando Jesus começa a sentir as tuas lágrimas, pode preparar que ele está prestando atenção em você e no momento certo, na hora certa, ele vai te abençoar. Aí quando ela viu, ela pensou, meu Deus, eu molhei o pé do homem todo. Eu acredito que devia estar uma lama, né? Porque a bacia era exatamente para tirar a poeira do pé. Sabe o que ela fez, irmão? Ela pegou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Você sabe que cabelo é uma vaidade da mulher ou não? Ninguém está falando para você fazer isso não, tá? Né? Até eu falei que depois que inventaram a tinta, ninguém fica velho, já viu? Mulher capricha, tá certo, tem que caprichar mesmo, irmão. Tem que caprichar mesmo. Isso não tem pecado nenhum nisso. Mas a mulher não se importa. Irmão, você está adorando a Deus,
Você não se importa. É para Deus, eu vou fazer. Não importa o que é, eu vou fazer para Ele. Sabe por que eu vou fazer para Ele? Porque Ele já fez tudo para nós. Aleluia. Hein? Ele me deu tudo, eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho comida para comer. Então, sabe o que acontece? Eu vou dar tudo para ele merece tudo. Ele, aliás, ele não merece, ele é digno de toda honra, de todo louvor. É. Aí o fariseu, né? A Bíblia diz que ele não falou alto, não, irmão. Ele só pensou. Esse é o perigo, irmão. Eu só pensei, não adianta, dançou. Você não precisa verbalizar para Deus. Precisa? Deus não precisa que você verbalize para Ele. Aí ele falou, ele razoou no coração dele, dizendo o seguinte: olha, se esse aí fosse profeta, se for profeta, está duvidando de Jesus, convida Jesus, olha que indivíduo, que traiçoeiro, né, rapaz? Que hipocrisia. Irmão, Jesus, ele está pronto para perdoar pecado, agora hipócrita não. Quando você vai estudar a vida de Davi, e você vai estudar a vida de Saul, você vai ver que Saul era melhor do que Davi. Ou não, eu estou errado. Só que Saul, o Davi, com toda aquilo que ele tinha no coração, ele tinha um coração quebrantado, não é? Ele era sincero. Agora, Saul está sentando um jeitinho, né? Igual colarinho de palhaço, se ajeita. E Deus detesta a hipócrita, irmão. Às vezes eu brinco e falo assim, um pouquinho de hipocrisia não faz mal a ninguém, não. Um dia eu falei com o Marcelo, mas é um negócio de hipocrisia. Porque o cara chega a mim e fala assim, você está bonito, hein? Aí quando eu vou no espelho, me decepciono. É por isso que, às vezes a pessoa fala, rapaz, os cultos de terça-feira estão um confronto. Tem que ter, irmão, quando te confronta é o espelho ou não? Todo mundo saiu daqui, todo mundo que chegou aqui hoje olhou no espelho ou não? É para você se ajeitar, não é isso? Aonde tem uma coisa errada, você coloca no lugar. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma, irmão. Ela confronta nós. Ela confronta a nossa vida, ela confronta a nossa alma. É por isso que 3 horas da manhã, eu acordei lá em casa, de domingo para segunda, levo 3 horas e comecei a pensar, qual o culto que eu estou oferecendo para Deus? O que eu estou dando para Ele? Se Ele tem me dado tudo. Aleluia. É hora de nós pensarmos e refletir. Aí Jesus falou com ele assim, aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa, irmão, eu tenho que te dizer. Diz, mestre. Olha que hipocrisia, rapaz. Aí Jesus conta para ele o seguinte, um credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. E ambos não tinham condição de pagar. E por não ter condição de pagar, ele perdoou os 2. Qual ele amou mais? Isso. Simão encheu o peito e disse assim, olha, Senhor, eu penso que aquele a quem ele perdoou mais. Jesus, olha, pensasse bem, é verdade. É verdade isso. Pensou bem. Aí diz a Bíblia que Jesus olhou para a mulher. Quando Jesus olha para você, sabe por quê? Quem mexe com adorador vai dançar na corda. Com adorador não se mexe. Com aquele que adora espírito em verdade, não se mexe. E Jesus olhou para aquela mulher e disse aqui, olha aqui, você está vendo, Simão, você está vendo esta mulher? Olha, eu entrei aqui e você não me deste água para os meus pés. E essa mulher, ela lavou meus pés e enxugou o seu cabelo. Por quê, irmãos? Era tradição dele chegar, a primeira coisa que fazia era
alguém, se fosse uma casa de pessoas que tinha dinheiro, igual o pastor Paulo, assim, tinha uma pessoa que era o jornaleiro, aquele que ganhava o menos salário, ele estava ali só para lavar o pé das pessoas que chegavam. O outro, ele pegava a toalha, fosse lá em casa, e pegava uma toalha, uma bacia, botava lá, o cara se virava, ou não? Botou certo? Esse irmão não quis nem saber quem estava lá. Jesus, você não fez, mas ela não cansa de fazer. Aleluia. Simão, irmão, por que Jesus falou? Porque Simão não olhou pelo presente daquela mulher. Simão não olhou pela atitude daquela mulher. Ele olhou para o passado da mulher, para aquilo que já passou, que já acabou. E eu vou falar uma coisa para você. Todos nós temos passado. Fala para mim, quem olha pelo retrovisor, está todo mundo no mesmo barco. Se um barco afundar, vai tudo para o vinagre. Se não for misericórdia de Deus, porque está todos nós no mesmo barco, meu irmão. Eu entrei aqui, você não me deu essa bacia com água. Ela lavou com lágrima. Ela lavou meus pés com lágrima. Ela enxugou com o seu cabelo, você não me deu uma toalha para enxugar o meu pé. Irmão, tem gente que não dá nada e quer exigir tudo do outro ou não. Eu entrei aqui e você não me deu o Oscar, rapaz, que era um beijo que eles davam, né? O pescoço era uma maneira de se complementar. Você não fez isso. Sabe o que essa mulher está fazendo? Não escolheu o meu pescoço, não foi no meu pé. Eu entrei aqui e você não me ungiu a minha cabeça, era comum, normal, você ungia a cabeça de um mestre que chegasse. Você não fez isso. E essa mulher não cansa de ungir os meus pés com unguento, isto é, com um maior valor. Ela, que é para qualquer um, está desperdiçando. Quando você olha a família de Lázaro, Maria fazendo isso no capítulo 12 de João, você vai ver que os discípulos se indignaram, falaram, olha, está jogando dinheiro fora, ou não? Era muito dinheiro, era um preço muito grande, mas, irmão, qualquer coisa compensa quando você oferece a Jesus. Qualquer coisa compensa quando você faz para Deus, irmão. E disse assim, a hora acabou. Vai em paz. Primeiro Jesus fala com ela assim, ó. Perdoado estão os teus pecados. Filha, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que dizem, peraí, que homem é esse? Que até pecado perdoa. Aí Jesus disse com a mulher, vai em paz. A tua fé te salvou. Vale a pena adorar a Deus. Tem gente adorando tanta gente aí ou não? Né? Tem gente adorando tanto que até imita, né? Imita, tem. Imita, irmão. Quando eu costumo dizer que quando você imita alguém, você não tem história. Aí você não tem identidade. Aí você assume a identidade do outro, não. Né? Quando o Gabigol estava fazendo sucesso, aí você via de Gabigol na rua. Hein? É tanta gente, Paulo diz, né, lá no capítulo 11, né, primeiro capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz, sede meu imitador como eu sou de Cristo, isto é, quando nós assumimos a característica de Cristo, Ele não mandou assumir a característica de uma pessoa famosa, irmãos, porque a honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, e você pertence a Deus. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece?